Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal NetInvest. Hoje iremos comentar sobre fundos imobiliários, porque até o momento não tributaram o rendimento dos fundos imobiliários. Então, muitas pessoas têm me perguntado, será que vale a pena olhar para os fundos imobiliários, remunerando aí 7, 8 ou até mais 10% de dividend yield líquido de imposto de renda, e também realizar um comparativo com a renda fixa, porque também recebo diversas mensagens, por que investir em ações de dividendos e também em fundos imobiliários, mas temos aí renda fixa remunerando acima de 8 ou até mesmo 10% bruto. Então bora lá para o vídeo. Primeiramente aqui comentar sobre essa tributação dos dividendos. 15% até o momento de tributação sobre os dividendos de ações, mas até o momento os rendimentos dos FIIs continuam isentos. Então isso despertou interesses do pessoal. A empresa paga 5, 6, 8% de dividend yield. Algumas pagam JCP, então ainda tem um abate de 15%. E agora que todas irão pagar dividendos com essa tributação de 15%, caso essa reforma do IR passe. Então, a pergunta que eu mais recebo é hora de migrar para os FIIs ou intensificar mais aportes. Em particular, não vejo necessidade disso. Se você já estabeleceu a sua alocação a tantos por cento para ações, tal parte para FIIs e outra parte para fundos imobiliários e outra parte para renda fixa ou até mesmo investimentos no exterior, estabelecer os critérios e veja o que mais faz sentido para o seu perfil de investimentos. Iremos destacar alguns pontos principais para fundos imobiliários, então vai depender de pessoa para pessoa. Por que disso? Algumas pessoas me mandam diversas mensagens. Não aguento tantas volatilidades das ações. Pode acontecer, em uma semana, as ações caírem aí 10, 20, 30% ou até mais que isso, em poucos pregões. E dificilmente isso irá ocorrer em um fundo imobiliário, só se o fundo imobiliário for um monativo e acabar perdendo seu contrato, isso pode acontecer. Mas, observando aí para uma gama de fundos imobiliários com vários imóveis, dificilmente isso irá acontecer. E também sabemos que a volatilidade dos fundos imobiliários é bem menor do que as ações. Consequentemente, mesmo uma empresa boa, com resultados consistentes, as cotações chegam a cair 20 e 30%. Diferentemente de um bom fundo imobiliário, dificilmente irá ocorrer uma variação tão brusca dessa para baixo e também para cima. Então, essa é uma das broncas ao meu ver, porque a volatilidade é uma grande amiga para o investidor de longo prazo, porque na medida que você vai tomando conhecimento, entendendo um pouco mais sobre as companhias, vai tomando apetite ao risco, na medida que boas empresas caem, aí 30, 40, 50%, como já vimos nas crises anteriores, esse investidor vai lá e compra boas empresas a preços de banana. Diferentemente para fundos imobiliários, dificilmente iremos ver grandes variações bruscas e, consequentemente, abram boas janelas de compra. Então temos aqui o gráfico do IBOV versus o IFIX nos últimos 12 meses, IBOV sobe 16 e FIX cai 2%. Mas muito cuidado, ações atreladas a commodities e também a depreciação da nossa moeda acabaram favorecendo diversas companhias. Consequentemente, estamos vendo diversas empresas aí no seu topo histórico reportando resultados fantásticos, o que acabaram, entre aspas, maquiando aqui o IBOV. E sabemos aí que várias empresas, bancos, elétricas, saneamento, basicamente estão andando aí de lado ou também caindo. Então, esse IBOV aí está um pouco maquiado na realidade da carteira de muitos investidores. E outra pergunta também, ações ou fundos imobiliários, não faz muito sentido comparar com isso. No máximo, podemos comparar aqui com ações do setor imobiliário, que não é tão justo assim, porque ações de construtoras, incorporadoras, podem realizar, tomar dívida e acabar se alavancando, diferentemente aí dos FIIs. Então, em particular, vamos comparar aqui com o IMOB, o índice imobiliário. Ao todo, está composta com 26 empresas, dentre elas Multiplan, Tenda, BR Malls, Cirela, MRV, Direcional, Iguatemi, JHSF e mais empresas. Então, desde 2013, percebemos aqui que o IFIX sobe 78% e o IMOB cai 13%. Então, observando apenas para o índice, o IFIX performou bem melhor do que o índice imobiliário. E, de fato, já estamos vendo aí que historicamente ações do setor do imobiliário não performaram muito bem, principalmente aí de construtoras e incorporadoras. Então, muito cuidado com toda a euforia sobre essas companhias. Esse é um dos pontos principais que desperta o interesse nos investidores para os fundos imobiliários, porque eles são obrigados a pagar 95% do seu resultado semestral. E sabemos que a maioria dos FIIs pagam dividendos mensalmente. Então, esse fluxo de renda recorrente mensal é muito interessante para muitos investidores. Principalmente, vários investidores que eu conheço acabaram vendendo seus imóveis. Tem uma casa, tem outro apartamento. Para não ter que ter tanta dor de cabeça com o inquilino, acabou vendendo seu imóvel e aplicando nos fundos imobiliários, porque já tem certo conhecimento sobre o mercado. Então, ok para esse tipo de investidor.
Então trocou os aluguéis dos seus imóveis por rendimentos dos fundos imobiliários. Então, muito bom para vários investidores. Outras vantagens de investir em imóveis via fundos imobiliários: acesso a empreendimento de alta qualidade por pouco capital. Podemos comprar uma cota aí de um FII por R$10, R$100 ou um pouco mais do que isso. E, diferentemente, para ter acesso a um apartamento, um imóvel grande, valores bem expressivos, 300 mil, meio milhão, 1 milhão ou até mais do que isso. E o segundo ponto, muito interessante, compra e venda de forma fracionada. Terceiro ponto, diversificação dos seus investimentos. Digamos que você tenha 300, 400, 500 mil, vai comprar um apartamento ou uma casa, você pode acabar dividindo esse valor em 10 vezes e acabar se tornando cotista de 10 fundos imobiliários. E acabar diluindo bastante o seu risco. Consequentemente, terá renda mensal recorrente e bem previsível. E a tendência é que quem recebe hoje R$100 de renda de fundos imobiliários, a tendência é que no próximo mês também receba uma renda bem compatível. Diferentemente de ações, pode acontecer de você receber R$100 de várias ações que você possui em carteira em uma determinada companhia, ou deixa de pagar, o payout acaba desabando bastante e você acaba perdendo aquela determinada renda. E o quinto ponto, como mencionado no início do vídeo, isenção de imposto de renda nos proventos de FIIs para a pessoa física até o momento. E também sexto ponto, liquidez elevada em comparação ao investimento direto de imóveis. Então, alguns pontos conhecidos e muito interessantes para quem quer investir em FIIs ao invés de investir em imóveis. Porém, nem tudo são flores, sabemos algumas desvantagens, o próprio risco do mercado, risco de renda variável e o risco Brasil, imposto de renda de 20% sobre qualquer venda de cotas com lucros, sem qualquer limite para isenção. Sabemos aí que ações, temos aí um limite mensal de R$20 mil para vendermos até esse valor, mesmo com lucro e não pagar imposto de renda. Terceiro ponto, liquidez baixa para alguns fundos, mas em geral para os principais fundos não iremos ter esse tipo de problema. Quarto ponto, emissão de cotas duvidosas para os atuais cotistas. Então, esse é um ponto que eu recebo diversas mensagens assim negativas sobre FIIs. Por exemplo, um FII que tem R$100 de patrimônio e 100 cotas, ou seja, cada cota tem R$1 de patrimônio. Então, caso a gestora realize uma emissão com mais 100 novas cotas por 90 centavos, então as cotas antigas que possuíam R$1 de patrimônio passam a possuir 95 centavos de patrimônio, ou seja, uma queda aí de 5%. Dessa forma, esse é um dos impasses que muitas pessoas acabam mandando. Aquele fundo imobiliário está emitindo novamente cota abaixo do valor patrimonial. E também realizando diversas emissões, com uma porção muito robusta em caixa, que às vezes demoram bastante para alocar. Outro ponto que está em pauta no momento, cenário econômico, expectativa para a taxa Selic, aqui no ano. A expectativa é algo em torno entre 7 e 7,5 ou até mais que isso. Algumas pessoas já cogitam Selic a 8, 9 ou até mesmo 2 dígitos acima, mas estamos vendo aí que o prêmio de risco atual para quem quer investir em fundos imobiliários está muito interessante. Dividend yield do IFIX dos últimos 12 meses versus aqui o cupom real do título de juros de longo prazo. Então, o spread aí de 425 pontos base, mais de 4%, aí entre aspas, de prêmio de risco, mas estamos vendo que está bem acima da média histórica de 290 pontos base. Então, essa é uma das formas de vermos que pode sinalizar que os fundos imobiliários estão baratos. E outra dúvida muito frequente, o dividend yield dos fundos imobiliários, de 7 a 11%, exceto aqui os de shoppings, que têm sofrido bastante. E a média aí no IFIX nos últimos 12 meses de 8,8%. Entre os mais comuns, galpões logísticos, lajes corporativas, também aqui varejo, desenvolvimento, recebíveis, girando aqui na casa de 7 a 10%. Aí o pessoal pergunta, mas a renda fixa está pagando aí 9, 10, 12%, a depender de onde você for colocar. Principalmente aqui colocando pré-fixado, em torno de uma rentabilidade de 10% ao ano. Porém, temos que mencionar o seguinte, essa rentabilidade aqui é bruta, diferentemente do rendimento do FII, até o momento continua isento, então apenas com os rendimentos você irá receber mais do que a renda fixa ao ano, sem contar uma possível apreciação. E além do mais, sobre vídeos antigos, porque o governo estava querendo colocar uma alíquota de 15% de imposto de renda também para a renda fixa, mas até o momento o texto aprovado mantém a alíquota regressiva de 22,5%, 15% ou 20% em curto prazo. Consequentemente, só para termos um rendimento similar, deveríamos investir na renda fixa por um período mais longo. Diferentemente aqui de um FII, ele pode pagar 8%, 10%, depois você vende com uma possível apreciação ou não, acaba embolsando o lucro, paga o imposto, os 20% sobre o lucro e ainda embolsa os dividendos pagos isentos de IR. E outro ponto que o pessoal também não acaba colocando em conta, os aluguéis dos fundos imobiliários tendem a crescer, reajustados pela inflação, vários deles pelo IPCA ou IGPM,
Consequentemente, os imóveis também tendem a repor esse reajuste. E dessa forma, naturalmente, iremos ter inflação mais o dividend yield dos fundos imobiliários isentos de R até o momento. Diferentemente aí da renda fixa, líquida irá pagar similar ao dividend yield dos fundos imobiliários. Similar também ao caso das ações, que pagam aí de 4 a 8 a 10% de dividend yield. Sabemos que as empresas gigantes do setor, conseguem repassar a inflação. Dessa forma, a tendência é que os resultados cresçam ao longo do tempo, similar à inflação, ou até mesmo cresçam acima da inflação. Consequentemente, a tendência é que os dividendos cresçam acima da inflação, e uma empresa hoje que pode estar pagando dividend yield baixo, 4, 5, 6%, que você julga que é baixo, pode acontecer no futuro que o dividend yield seja de 8, 10, 15% em relação ao custo de aquisição que você tem pago hoje. Então, essa é uma das coisas que devemos colocar em conta, inflação e também a perspectiva de crescimento das empresas, aqui voltadas para as ações. Outro ponto interessante, fundos imobiliários protegem contra a inflação. Eu peguei um período de janeiro de 2011 até abril de 2021. Então, o IFIX entregou 186%, IGPM 128% e IPCA 78%. Então, nominalmente, o IFIX entregou, em média, 10,7% ao ano de rentabilidade ao ano. Então, dessa forma, nesse período, os FIIs protegeram contra a inflação e, além disso, apresentaram um retorno real positivo de 4,6% ao ano em relação ao IPCA. Então, um retorno real positivo de 4,6% ao ano pode parecer pouco, mas perceba que um horizonte de médio a longo prazo, aqui de 10 anos, perceba 78% versus 186%. E certamente o investidor, ao longo do tempo, vai tomando conhecimento, possivelmente a rentabilidade dele ficou superior a esses 186%. Porém, com a bronca, o pessoal quer investir em FIIs, que o foco principal é na geração de renda passiva e fica focado em variações patrimoniais. A cota caiu de R$10,50 para R$10 do MXRF11. Quando seu foco principal tem que ser aumentar o número de cotas, aumentar a sua renda passiva e sempre girando essa bola de neve. Então, comenta abaixo se você gostou desse vídeo e se você quer que eu traga mais conteúdo sobre fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.